Olá, esse é um vídeo de apresentação do sistema Landsoft para controle de sua fazenda. Nesse vídeo vamos entender as principais funcionalidades do sistema. Então, como vemos aqui, o sistema Landsoft ele é separado por módulo. Então temos aqui o módulo geral, o módulo pessoas, pecuária, fitos da parte agrícola, finanças, negócios, materiais, máquinas e recursos humanos. Cada módulo vai controlar uma parte da fazenda. Então, primeiramente, o banco ele pode ficar hospedado tanto em data center, como também em um computador ou rede local. Aqui nós temos o cadastro das fazendas com seus locais. Na parte dos usuários, em gerenciar usuários, nós conseguimos verificar aqui as unidades de controle permitidas. Aqui selecionando um usuário, unidades de controle, e aqui nós vemos as fazendas permitidas e as negadas. Também temos os níveis de privilégio de cada usuário. Cada usuário pode ter ou não a autorização para visualizar, incluir, alterar e excluir cada funcionalidade do sistema, tanto em geral, pessoas, compras, finanças, pecuária e assim por diante. Também nós temos o coletor de dados, que é um método que nós temos para você coletar os dados diretamente no curral, sem necessidade de internet. No caso, nós temos duas opções: Android, que é por meio de aplicativo, totalmente offline a coleta, e também nós temos o Pocket PC. Na saída de dados, nós temos a mineração de dados, que é para gerar gráficos, né? E também o gerador de relatórios. Esse gerador de relatório ele consegue tirar algumas listagens que não existem no sistema, algumas listagens, alguns relatórios modificados e de acordo com a necessidade do cliente. Também em pessoas, nós podemos filtrar aqui as pessoas e visualizar. Aqui nas pessoas nós temos todos os cadastros de tipo de pessoas, como clientes, contatos, funcionários, fornecedores. Caso seja uma empresa, nós podemos adicionar vários contatos dentro da mesma. Temos o endereço, também fazendas, ocorrências e acompanhamentos para cadastros de visitas de funcionários, de veterinários e assim, e também ocorrências para valores. Passando agora para o módulo PECOS, nós temos aqui o cadastro. Esse é o cadastro da ficha do animal, com todas as informações, o registro, temos aqui filiação, os proprietários que podem estar adicionados aqui por porcentagem, e também a aba reprodução, para quando o animal for uma matriz. Temos também alguns relatórios, listagem de animais, animais por categoria, que vai mostrar a quantidade de animais por local ou fazenda. Na listagem dos animais, você tem o conteúdo genérico e as colunas que você quer que apareçam as informações dos animais. Essas informações são as informações da ficha do animal que nós acabamos de visualizar. Outra coisa muito importante são os filtros. Nós temos vários filtros para que sua pesquisa de animais seja bem específica. Você possa filtrar de acordo com a sua necessidade. Quanto mais filtros você adicionar, mais específica fica a sua pesquisa no sistema com relação aos animais. Aqui também nós temos a listagem dos animais
E temos também uma funcionalidade bem interessante, que é a de importar animais via planilha de Excel ou arquivo CSV. Então aqui nós temos todas essas informações que nós conseguimos importar diretamente no sistema. Na parte de movimentações, nós temos alguns tipos de movimentação, que é o tipo de venda, compra, nascimento, morte, transferência, entrada, saída e alteração de categoria. Quando você altera uma categoria de bezerro para garrote, por exemplo, também já é feita a desmama automaticamente, mas é sempre interessante cadastrar também uma pesagem para essa época. Detalhes: na aba Animais nós selecionamos os animais, podemos cadastrar um por um, ou vir aqui em Animais, selecionar os animais que você quer e simplesmente arrastá-los para essa janela, facilitando assim o processo. Em pesagens, assim como nós temos o importar animais, nós também temos importar pesagens via planilha de Excel. Quando clicamos aqui em visualizar, arquivo, importar. Temos aqui a opção arquivo de Excel. Torna a utilização mais fácil e mais rápida do que cadastrar um a um. Também temos essa opção de cadastrar pesagens e animais também no aplicativo, né, onde você leva e cadastra no próprio curral os animais e depois passa eles para o sistema desktop. Alguns relatórios de pesagem são ganho de peso, peso ajustado e controle ponderal. Vamos ver aqui o ganho de peso. Então aqui no ganho de peso, por exemplo, ele vai mostrar o número do animal, ele vai agrupar aqui todas as pesagens, né, da vida do animal ou simplesmente das pesagens aqui que você filtrar. Também temos o filtro de animais e as colunas que você quer que apareça ou não no relatório. Então aqui nós temos o ganho e também o GMD. O GMD é o ganho médio diário e em outros relatórios, por exemplo, de pesagem, que é o controle ponderal, nós também temos o ganho médio ponderal, que é uma média de todos os GMD listados. Nos valores animais, nós cadastramos, nós podemos lançar em grupo ou lançar individualmente. O valor ele vai acumular por fase do animal, então nós temos a fase cria, recria, engorda, confinamento e reprodução. Quando você fecha uma fase, o valor dela, o valor final dessa fase, vai para a próxima e se torna o valor inicial da outra. E aí você vai acumulando os custos da vida do animal. Temos aqui a classe de custo. Esses campos são totalmente editáveis, você pode cadastrar os que forem relacionados à sua fazenda. E no final da vida do animal também nós podemos fazer aqui, colocar o valor de venda dele, para que no final você tenha os relatórios com o custo que você teve durante a estadia do animal na fazenda e também o valor, o seu lucro, né? A sua lucratividade ali com aquele animal. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo disso, né? Esse relatório ele é o resultado individual por animal, onde ele vem trazendo aqui listado cada animal com seu número individualmente e o valor de entrada na fase, o custo de produção que você teve naquela fase, os tratos e o valor de venda. E aqui é o seu resultado final. Assim como nós temos o resultado individual, nós temos o resultado em grupo, que é o resultado econômico. Então, o resultado econômico, ele vai vir listando, não individualmente, mas sim por grupos animais.
E esse grupo você vai selecionar filtrando, fazendo filtro, ou por local, ou por fase. Então aqui nós vamos ter a quantidade de animais, o peso inicial médio dos animais, o peso final e o ganho de peso no caso. Então aqui nós temos mais algumas outras informações. E assim por diante. Na parte de reprodução, o sistema ele vai abranger todos os tipos de cobertura. Então nós temos desde de ATF, TE e FIV, que é transferência de embrião e fertilização in vitro, acasalamento, também nos relatórios, nós vamos ter alguns relatórios gerenciais, né, que ajudam na utilização do dia a dia, como, por exemplo, animais a cobrir, animais a diagnosticar, animais a parir, a relação de PRENS, né, de TE e FIV, o estado reprodutivo, que vai te dar uma visão geral do rebanho. Também outro relatório que nós temos nesse sentido é o relatório de resultado de coberturas, que vai estar te mostrando quantas coberturas tiveram naquele período que você está filtrando, dessas coberturas, quantas foram positivas, quantas negativas, e das positivas, quantas foram por inseminação ou IATF, e quantas foram por cobertura ou repasse. Também nesse relatório vamos ter o resultado por touro e resultado por inseminador. Ainda no PECOS, nós temos algumas outras funcionalidades interessantes, como por exemplo a sanidade, né, que é o cadastro da sanidade, das vacinas, medicação, a nutrição, que é o cadastro dos tratos, que inclusive você pode formular rações, fazendo assim sua própria nutrição animal, e o controle leiteiro também, com as lactações, as ordenhas, e os 3 relatórios aqui são os animais em lactação, animais a secar e matrizes em produção. Aqui também nós temos os demais relatórios do sistema, que ficam agrupados aqui. Isso é na parte de pecuária. Além disso, nós temos aqui em detalhes um campo bem importante, que é o espécie. O sistema Landsoft ele não trabalha apenas com bovinos, ele trabalha também com equinos, ovinos e caprinos. Então você pode ter todos esses rebanhos, todas essas espécies, e você pode ter um controle separado de cada um deles. Agora passando para o FITOS. No FITOS nós temos os cadastros, né, de safra e talhão. Aí fica todo o histórico, nós temos os relatórios de listagem da safra, custo de produção e histórico dos talhões. No custo de produção, que nós vemos, esse é o relatório principal, esse é o objetivo, né? Aqui você consegue ver todo o custo que você teve durante o seu uso ali na safra. E no final dele, você tem os campos referentes à sua venda, né? A sua colheita e o seu resultado. Então aqui te dá o custo, né? A produção, com o total de quilos, quilos por sacos, né? A receita, né? O quanto que você, o total das suas vendas e o resultado, ou seja, a sua lucratividade. Ainda no FITOS, para chegar nesse resultado, nós sempre cadastramos, né, a operação com máquinas, os materiais utilizados na safra e os serviços realizados também, que é a mão de obra. Aqui nós cadastramos a colheita também, a produção agrícola. Aqui nós temos os demais relatórios do sistema.
sistema também, ele abrange a parte financeira da fazenda. Então, o seu controle financeiro, ou seja, o cadastro das suas obrigações, das suas contas a pagar e a receber. Após cadastradas, né, você pode fazer a baixa delas de forma bem simples, apenas clicando aqui com o botão direito do mouse em cima da sua obrigação, você faz a baixa da obrigação e após a baixa ele vai gerar um lançamento. Depois que o lançamento está feito, também você pode gerar uma conta corrente, né? Um lançamento de conta corrente que fica mais fácil depois para você fazer a conciliação bancária com o sistema. E aí você vai ter acesso a esses relatórios aqui também. Relatório de lançamentos, né? As contas a pagar que você tem dentro do período, dentro da semana, por exemplo. O demonstrativo, que é o DRE, e o demonstrativo mensal. Vamos ver aqui o demonstrativo. Você pode ver que o demonstrativo ele sempre vai abranger as suas entradas e as suas saídas de acordo com o seu centro de custo. Então aqui nós temos a receita, da mesma forma nós vamos ter as despesas, investimentos e assim por diante. Você sempre pode selecionar ou não. Também temos aqui as opções por local e o tipo de finanças. Ainda temos outros relatórios, que é o previsão de caixa, fluxo de caixa, entradas e saídas e conta corrente. Na parte de negócios, aqui é onde nós fazemos as cotações e as requisições. Então, na fazenda, às vezes o funcionário percebe, né, que está começando a faltar algum produto, ele pode fazer a requisição, outro funcionário vai fazer a cotação e o pedido. Esse pedido tendo sido recebido, ele vai dar entrada com uma obrigação, né, ou seja, uma conta a pagar, e também poderá ser dada entrada automática no estoque desse pedido. Aqui também nós temos uma parte de pecuária, que é o cadastro da nota fiscal, da venda, ou seja, também da compra. Aqui nós conseguimos cadastrar a nota fiscal. E os detalhes da venda também, como peso bruto, peso líquido daquele lote de animais vendido ou comprado, o rendimento da carcaça, o valor total e valor por arroba e quilo. Ainda em materiais, aqui nós temos o cadastro da ficha do material, com a classe, a unidade. Com relação ao custo do material, nós temos duas opções. Nós temos o custo global, que é a média de todas as suas fazendas, e também o custo local. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui dois locais diferentes, e também temos o custo histórico, que é todos os custos que esse material já teve, né, durante seu uso no sistema. Temos aqui os relatórios, posição do estoque e variação do estoque. Vamos ver aqui a posição do estoque como é. A posição do estoque ele vai vir trazendo o custo médio, né, por o custo global e o custo local. Nas máquinas, aqui a gente tem o cadastro de cada máquina, com as informações referentes a ela. Também conseguimos cadastrar a depreciação por meses ou hora, quantidade, valor. Aqui nós temos o resumo das máquinas, né, de todas as manutenções e combustíveis que ela teve. Nós conseguimos cadastrar as operações com a máquina, né, gerando assim, inclusive, nós podemos gerar um custo para o talhão, como já visto anteriormente. Ali no módulo FITOS, eles são interligados,
né? Temos aqui as outras informações referentes à operação, como o operador, o horário inicial e final. Você também pode marcar por hora, né? Hora ou quilometragem, né? Então, isso tudo aqui vai gerar a hora máquina. As manutenções também. Sempre que cadastramos uma manutenção, nós podemos aqui adicionar um material e aqui gerar a movimentação de saída desse mesmo material, para ele dar baixa no estoque. Por exemplo, uma peça de um trator ou de uma caminhonete. Também temos aqui o serviço relacionado, né, a essa manutenção. Você pode cadastrar aqui a mão de obra. E no final de tudo isso, nós vamos ter alguns relatórios, operações, manutenções e o resumo das máquinas, que é o mais interessante, porque aqui você consegue visualizar o seu custo de hora máquina real. Então, aqui no relatório você pode filtrar, né, por categoria ou simplesmente por máquina também. Também nós temos o outro relatório, resumo das manutenções. No recursos humanos, nós temos o cadastro de funcionários. Nós temos os apontamentos, que são os salários referentes a esses funcionários, e a mão de obra avulsa, que ao cadastrar também nós podemos vincular ao talhão, gerando assim o custo da safra. Também esse módulo ele é vinculado ao módulo FITOS.